buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus. Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Primeiro Deus. Esta é a 93.9, a Sintonia da Esperança. O programa que você acompanha é Primeiro Deus, o programa que tem a responsabilidade de lhe ensinar princípios do céu para uma vida mais celestial. Como sempre, antes de começarmos, vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa nova vida que nos dás. Queremos dedicar esta nova edição do programa nas Tuas mãos e oramos para que o Senhor nos possa abençoar. Esteja com o querido rádio ouvinte. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Na última edição do programa Primeiro Deus, nós abordamos um pouco a respeito da importância de estabelecer regras, princípios e normas para uma vida familiar mais satisfatória. É importante que os pais aprendam a desenvolver princípios que possam regular a conduta, especialmente dos filhos, pessoas que precisam ser guardadas dos vários perigos da vida. Aprendemos isso com o que Deus fez com a primeira família humana. Em Gênesis capítulo 2, verso 15 em diante, vemos Deus que dá liberdade ao ser humano, mas que coloca limites que pudessem desenvolver no ser humano o senso de reconhecimento do senhorio de Cristo, ou seja, do Senhor, sobre todas as coisas, inclusive sobre eles mesmos. Assim como o nosso primeiro pai concedeu-nos princípios, regras, é importante que os pais de hoje, se quiserem desenvolver uma família feliz, desenvolvam também princípios. É claro, na base do amor, da voluntariedade, esses princípios devem guiar a conduta de cada um dentro da família. Hoje vamos falar de mais um princípio importante, de mais um exemplo, de mais um pilar que Deus estabeleceu para a primeira família humana e que deve servir de modelo ou de exemplo para cada uma das famílias que agora existem, se nós quisermos construir uma família feliz. Vamos hoje falar um pouquinho sobre domínio. Vamos falar sobre a capacidade de dominar, a capacidade que temos de controlar as coisas ao nosso redor. Eu vou pedir que você leia comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 28. Diz a palavra de Deus: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus lhes abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a face da terra. Estes versos são paralelos aos versos 4 a 8 de Salmos capítulo 8. É assim que nós lemos em Salmos capítulo 8, verso 4 em diante. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Nós conseguimos descobrir nestes versos princípios importantes que devem servir de modelo para a vida de qualquer família. Deus, para a primeira família, havia concedido o privilégio de dominar todas as obras que haviam sido feitas por Deus. Nota, Deus é o Criador, portanto, o proprietário de todas as coisas criadas, inclusive do próprio ser humano. Mas Deus, na sua onisciência, viu a necessidade de partilhar seu domínio com o ser humano. Na verdade, não é a primeira vez. Sabemos que Deus partilha o seu domínio
com outras criaturas. Na realidade terrestre, Deus partilhou o seu domínio com o ser humano. Deus partilhou, ou seja, Deus chamou Adão e Eva para exercerem o domínio sobre todas as coisas criadas. É daqui onde nós aprendemos que o ser humano foi criado para ser gestor de Deus. Nota, se nós somos gestores de todas as coisas criadas, isso quer dizer que nós não somos donos. Isso quer dizer que nós somos simplesmente pessoas que foram chamadas para gerir, cuidar, proteger, amar, como o dono de todas as coisas iria proteger, amar, cuidar e se relacionar com todas as coisas ao seu redor. Sendo assim, nós fomos chamados para exercer um pouco do domínio que pertence a Deus. Do ponto de vista familiar, o que nós podemos aprender com o princípio de domínio ou o princípio de sujeitar, o princípio de administrar, gerir, é que assim como na primeira família, Deus concedeu responsabilidades ao homem de cuidar, administrar, tudo que estava à sua volta, Deus também deseja que as famílias dentro do seu círculo familiar aprendam a ser gestores de tudo aquilo que compõe a família de cada pessoa. Isso mesmo, desde as bênçãos que Deus nos concede da saúde emocional, da saúde física, saúde material, a saúde financeira, a saúde profissional, a saúde familiar, inclusive a saúde espiritual. Deus deseja que todas essas bênçãos, tangíveis ou intangíveis, sejam administradas no exercício do verdadeiro amor, cuidado, proteção, preocupação e com todo o senso de responsabilidade para que sejamos de facto considerados mordomos fiéis a Deus. Lembre-se, o cuidado é para o benefício de cada família, mas devemos fazer essas coisas tendo em mente que Deus, aquele que nos chamou, deseja que sejamos encontrados de facto como mordomos fiéis. É pelo menos isso que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 a 2, quando o apóstolo Paulo diz que o que se requer dos dispenseiros ou mordomos, em grego oikonomos, de onde surge a palavra economia ou a palavra mordomia, diz Paulo que o que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis, não apenas em algumas áreas, mas em todas as áreas de suas vidas, inclusive no quesito das bênçãos familiares que Deus nos tem concedido. Por exemplo, é importante que os membros em casa desenvolvam o senso da responsabilidade pessoal, tendo sempre em conta que aquilo que não for bem gerido em casa não irá afetar apenas a si mesmo, mas os outros membros da família. É importante que cada membro tome o seu papel no cuidado da saúde física da família, pois ao assim fazer não estará velando apenas para si mesmo, não apenas para o benefício próprio, mas para o benefício de todos os membros em casa. Ou seja, é necessário desenvolvermos o pensamento da coletividade e não apenas da individualidade. Infelizmente, hoje, nossas famílias são compostas de indivíduos que pensam mais na perspectiva individual do que na perspectiva coletiva. Assim sendo, nós hoje temos filhos que buscam seu próprio bem-estar, pais que buscam seu próprio bem-estar, sobrinhos, tios que estão preocupados com seu próprio bem-estar e, como consequência, nós estamos vivendo numa sociedade em que as famílias estão completamente desintegradas, sem rumo, sem direção alguma. O primeiro princípio que nós mencionamos como base para o funcionamento de uma família qualquer nos dias em que vivemos é o princípio de reconhecer Deus como sendo aquele que é o criador desta instituição que chamamos família. Somente na presença dele poderemos desenvolver de facto princípios, normas e um estilo de vida familiar saudável que vai nos ajudar a fazer funcionar a nossa família. Distante dele, teremos problemas e entre eles a falta de boa gestão fará com que nós levemos a família a experimentar um precipício de lutas e dificuldades emocionais, inclusive físicas, que acabarão criando uma atmosfera não propícia para o desenvolvimento de uma vida familiar saudável. É necessário que todos os membros da família compreendam o lado administrativo que Deus concedeu. Deus concedeu ao ser humano o poder de sujeitar. E Deus espera que nesse privilégio que Deus concedeu ao ser humano,
consigamos desenvolver a sabedoria necessária para lidar com os vários problemas que afetam as nossas famílias hoje. Quando nós buscamos esta sabedoria da parte de Deus, saberemos certamente como lidar com cada um dos problemas da vida, saberemos lidar com cada um dos privilégios, saberemos lidar com cada uma das responsabilidades, saberemos lidar com cada quadro familiar. E à luz disso, buscaremos de Deus sabedoria necessária para contornar e alcançar o domínio. Ao invés de permitir que as situações nos controlem, nós iremos controlar essas situações sempre sobre o cuidado, proteção e a bênção da companhia de Deus conosco. Deus deseja que sejamos gestores de tudo quanto Deus colocou para o benefício das nossas famílias. E é unicamente quando estamos ao lado de Deus, aquele que tem todo o domínio, aquele que é gestor por excelência, aquele que é administrador por excelência, conseguiremos manifestar verdadeiros princípios de gestão e administração e domínio para o desenvolvimento sadio das nossas famílias. Esse é o princípio que nós aprendemos. Nós continuaremos nas próximas edições abordando outros princípios que Deus concedeu à primeira família humana, princípios que são importantes para cada família. Que Deus possa abençoar você e que, a despeito de todas as dificuldades ou de todas as benesses que você goza em sua família, você possa buscar de Deus a sabedoria necessária para lidar com cada situação que estiver assolando a sua família. Vamos orar a Deus. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a compreender a Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que nos dás de podermos dominar as coisas que estão ao nosso redor. Oramos para que o Senhor nos ajude e nos ensine a lidar com as várias situações do dia a dia que enfrentamos em nossas casas. Permita que dentro desse poderio que nos concedestes, como extensão do Teu poder em nossas vidas e como filhos Teus que somos, oramos para que nos ajudes e aprendamos por meio da Tua palavra a contornar cada situação da nossa vida. Esteja com o querido rádio ouvinte e o ajude, Senhor, na sua luta diária, nas dificuldades do dia a dia. Faça-lhe descansar na certeza de que o Senhor está controlando tudo. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você, querido rádio ouvinte. Eu encontro você na nossa próxima edição do programa Primeiro Deus. Receba esse forte abraço que vem de Luciana Mocage na técnica e montagem. A supervisão é de Soraya Laureano, a coordenação geral de Gonçalves Vieira, a produção e apresentação é de Prazeres Henrique João. Bye bye, Deus abençoe você e lembre-se, primeiro Deus é o meu, teu, nosso compromisso diário. Se você tentou e não conseguiu, se você chorou e ninguém mais viu, se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu, Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra, Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo, se for do céu. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus.